a série Monster Hunter, ela tem mais de 20 anos. Começou lá no PS2. Caramba. Só que durante a maior parte da sua existência, ela só fazia sucesso no Japão. A Capcom tinha muita dificuldade de conseguir fazer esse jogo ser atrativo para o público dos Estados Unidos, né, público da Europa, daqui do Brasil. E aí, mais recentemente, ali de 2016, 17, 18 para cá, eles começaram a fazer, deixar o jogo mais acessível. Porque o jogo ele é bem simples, se você parar para pensar. O título diz tudo. É um jogo de caçar monstro. Uhum. O monstrão tá lá, aí tem uns bichão, tem uns que parecem dinossauros, tem uns que parecem dragão, e tem outros que parecem inseto, e você tem que derrotar eles. É basicamente isso. Uhum. Você derrota eles, você pega as partes deles pra melhorar as suas armas e os seus equipamentos, e com equipamentos mais fortes você consegue Então não é que nem enfrentar bichos mais Pokémon, que fortes. você vai caçar, ele vira seu Não, monstrinho. não, Você vai é pegar não. uma parte dele pra Exatamente, se você atualizar. extermina o monstro mesmo. Só que na época que ele foi lançado, era um jogo que tinha uma série de burocracias que eram assim... Cara, você tinha que assinar em uma formulário em 3 vias, autenticar no cartório, acessar os menus do jogo era um negócio extremamente burocrático e isso fez com que ele tivesse muitos fãs, mas ele nunca teve um apelo tão grande. Uhum. Corta pra 2018, a Capcom dá ali uma polida no gameplay, deixa esse jogo mais acessível, mais aberto. Você tem o Monster Hunter World, foi um baita sucesso, ele é o jogo mais vendido da história da Capcom e realmente popularizou a série pro mundo. Aí a gente chega em 2025, eles ainda nesse processo de deixar a série ainda mais acessível para as pessoas, fizeram Monster Hunter Wilds, que é um jogo que tem todas as coisas que as pessoas gostam na série, essa ideia de caçar monstros, de melhorar os seus equipamentos, todo esse ciclo ele continua, só que agora você também tem uma história que está sendo contada, né? Uma história mais cinematográfica, que era algo que a série ela não dava tanta importância desde então. E aí é muito legal, porque nisso a gente tem vários ineditismos. Esse é o primeiro jogo da série em que nós temos protagonistas que falam. O protagonista, então, eles eram só... Não é que ele não falava em português, ele não falava, ele não falava. no geral. Só grunhinha. Ele só Era grunhia. universal, né? É. Mas bacana essa questão de acessibilidade, pensar nessa coisa de várias vozes. Se todos os jogos adotassem isso, que cada sonho. protagonista com meia dúzia de vozes, cara, ia gerar tanto trampo, sabe? Desde Sim. que não façam escuiar, Não é? né? Por favor, Não é? de preferência. Tem outra coisa legal também, e mais especificamente pro mercado brasileiro, que esse é o primeiro Monster Hunter totalmente localizado em português. O Sensacional. World já tinha legendas e menus, mas ainda também só conseguia ter as vozes em inglês e japonês, se eu não me engano. Aí depois teve o Monster Hunter Rise, que é de 2021, também no mesmo esquema, e agora a gente tem o Wilds 100% localizado em português. Sensacional. Legal. Eu vejo isso muito como um desenvolvimento dos jogos, né? Eles saem daquela coisa rudimentar de quadradinhos que se moviam e você imaginava todo um gráfico ali e começam a 8 bits, 16 bits, a coisa vai evoluindo até hoje que você tem grandes produções. O jogo não é mais só um jogo. Exatamente. O jogo é uma enorme experiência que eu, por exemplo, eu não sou um cara que joga. Minha esposa joga. Eu sou o cara que assiste o jogo. Por quê? É um filme. Você fica ali, hoje ele tem uma grande história, o jogo tem grandes cutscenes ali que às vezes duram uma eternidade, você fica mais tempo assistindo. Então vocês acham que essa inclusão toda e esse desenvolvimento hoje que a gente tem um investimento um pouco maior na localização dos jogos, vem desse desenvolvimento e da necessidade sim de que, cara, eu preciso que o jogador tenha uma experiência total. Então ele não vai ter uma experiência total se eu tenho um monte de informações na tela e ele ainda tem que caçar a legenda. Com toda certeza, porque é aquela coisa, se eu não consigo fazer com que o meu jogador entenda o que está acontecendo, não tem por que eu fazer toda essa experiência cinematográfica se eu não vou atingir todo mundo. Eu vou atingir isso aqui, ó. Essa parcela aqui. Então, pra mim, não faz sentido. Era uma coisa muito nichada, que agora eles estão abrindo muito mais. Por exemplo, tem jogos, o meu sobrinho, ele vai fazer 10 anos. E ele tá super empolgado, ele tá descobrindo os jogos. E eu quero muito que ele conheça os jogos que eu jogo. Só que ele ainda não fala inglês, ele é muito pequeno, ele não consegue entender. Então, é aquela coisa. Por exemplo, o meu jogo favorito da vida, Pokémon. Eu não consigo colocar ele pra jogar Pokémon, porque é tudo em inglês, não é localizado. Alô, Nintendo? Então, alô, Nintendo! Mas é muito complicado, porque ele não consegue jogar porque ele não entende o que fazer. E eu não posso ficar... Principalmente quando é um jogo cheio de regras, cheio de manual, de não sei o quê, porque fica parecendo muito lettering, muita coisa na e tela, aí né? o jogo, assim, o que eu mais joguei na vida
foi Pokémon, mas o jogo que mais tem sentido na minha vida, em muitos momentos fez o meu dia, é Zelda. Meu sonho de vida, agora eu vou contar pra vocês, uma intimidade minha, meu sonho de vida é dar voz à Princesa Zelda. Se eu fizer isso, eu zerei a minha vida, eu posso, né? Enfim. E Zelda é uma coisa também que eu gostaria muito de apresentar pra ele, porque isso é um jogo, assim, incrível pra quem gosta de aventura. Pra mim, Zelda é o jogo, só que é tudo em inglês. Então, é muito difícil. Tem todas as vozes em inglês, eu não preciso ficar no japonês, mas ainda assim eu não consigo... Ainda não é universal, Muda né? totalmente a experiência, né? Muda demais. Assim, eu não sou um cara muito dos games, né? Gosto, mas não tenho, enfim, nem tempo nem paciência pra jogar. Por conta da minha rotina mesmo. Mas eu cresci jogando fliperama, lá nos anos 90. Nossa, me dá um fliperama ali, um The King of Fighter, faço a festa. E todo mundo que cresceu jogando comigo, meus irmãos, meus primos, os amigos, a galera dessa geração, eu percebo que não tem muita paciência, inclusive hoje, né, jogando, justamente porque não tem o hábito de ver as cutscenes. Por quê? Porque naquela época a gente pulava, ninguém entendia, falava, não tô entendendo nada, pulava. Vai logo, eu não quero ver o filminho, eu quero jogar. Meu irmão reclama disso até hoje, que ele fala assim, esses jogos tão chatos, são muito realistas, eu não quero ver o filme, se eu quiser ver o filme, eu vou no cinema, eu vejo o filme, eu quero jogar. Mas é porque não teve essa educação, né? E a localização, ela vem para isso, justamente, para acessibilizar, para facilitar o acesso. Sabe que uma curiosidade é que quando você, se você quer ver só as cutscenes do jogo, você joga o nome do jogo. Não, você joga o nome YouTube, do jogo o filme. Sim, E aí já vem tudo E aí é um filme de dublado. 3 horas. É um Às filme vezes de 3 mais, horas é. com Às vezes todas mais, as cutscenes, assim, você entende a história Entende tudo. inteira Às do Eles jogo. colocam até o gameplay, se tem uma luta de chefe, alguns eles fazem a momentos, luta de chefe pra ter ali a cena de ação. Pra ter a ligação. Sim. É muito incrível. Pronto, só joga, zerou, não entendeu nada, vai ver o filme Vai lá ver no o filme. YouTube. Pronto. Ainda assim, bota o filme Dublado. Pronto, Claro. aí você já pega a Com versão em certeza. Não, português. esqueça. Mas sabe o que eu acho legal? Falando de educação de público ainda, eu tenho tido muito contato com alguns desenvolvedores de games, com publishers nacionais e tal, e eu percebo que até recentemente a opção era sempre, eu vou lançar o game primeiro em inglês, porque senão ele não tem vida útil, né? Comercialmente falando, não é interessante, porque o português vai flopar, não vai vender lá fora, não sei o quê. Depois, quem sabe, talvez a gente faz no nosso A idioma. própria produção Exato, nacional. o que eu acho uma sacanagem. Porque, cara, vamos defender nosso idioma, saca? A vida inteira a gente ouviu Hadouken sem saber o que o cara tava falando. Vai fazer um jogo brasileiro, pô, deixa os gringos ouvir o português, sabe? Eu acho que também Isso tá mudando. Tá mudando. Eu acho que tinha muito uma questão econômica, né, no início, porque você tinha ali, né, durante muitos anos você não teve uma cultura de pagar por jogos no Brasil. Sim. E você tinha também muito preconceito com jogos feitos no Brasil, né? Que é um negócio que acontece Que vem o tudo, né? preconceito do Que vem cinema, é a exato. mesma coisa acontece. Então, criou-se ali dentro do ecossistema de desenvolvimento de jogos no Brasil a ideia de que você tem que fazer pra fora, porque não tem público aqui. Mas tá mudando. Tá, Tipo, a tá. gente, Tá. cada Eu tive ano uma a gente reunião vê que- hoje de manhã para falar com justamente uma galera que está desenvolvendo um game, que está para lançar, conseguiram editar, não sei o que, já tem distribuição, vão lançar com uma publisher que eu acho que é chinesa, inclusive, não é nacional, e eles vão lançar no primeiro idioma português brasileiro. Aí eles falaram, depois a gente pensa se a gente vai lançar em inglês ou não. E eu acho isso formidável. E eles deram exatamente esse feedback da tua pergunta ali. Será que a localização está tornando mais acessível? É um jogo que tem muito tutorial, tem muita, sabe, falação, e que eles fizeram uma primeira versão beta lá, que tinha muito texto em tela. Quando eles fizeram uma demo localizada e levaram para feiras, eu conheci essa galera na Gamescom ano passado, eles falaram, cara, mudou drasticamente. E a gente tem esse feedback do público, de que, ó, que legal que isso está localizado, que legal que está em português, que eu estou entendendo, porque facilitou para a criançada, enfim, para quem tinha acesso ao jogo. Sim, isso é claro. Então, eu acho que esse é o futuro, assim, sabe? Eu fico muito feliz, sempre falo isso, porque realmente eu defendo muito o lance de produção nacional, produção independente. Fico muito feliz de participar de grandes produções de games. Quando fiz The Last of Us, fiquei maluco. Porra, The Last of Us. Mas quando eu pego um game nacional foda, sabe? Eu fiz um personagem Pocket Braver, não sei se você conhece. Cara, animal, velho. É animal. E os caras estão jogando no Japão ouvindo a gente fazer os golpes em português, sabe? Sim. Isso aqui é muito O louco. jogo virou. Exato, É, exato. ora, ora. Veja só. Exato. Agora é Ataque das Corujas, né?